Pessoal da torcida tricolor, está começando mais um vídeo aqui no canal para desespero do Perecini com o logo na tela. E hoje nós vamos falar do planejamento atual do São Paulo, ou seja, o que o São Paulo está fazendo nesse momento, pensando na possibilidade do retorno, de quando voltar o futebol, quais são as medidas que o clube está tomando, até de conversas com atletas. E nós temos como base a entrevista que o Felipe Lucena fez para o Lance, muito interessante, e nós vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo para que quem quiser possa ler essa entrevista que está muito interessante. Tem até ali um trechinho do vídeo, é isso, Persini, que a gente tinha curiosidade de... Qual? O vídeo Sim. que foi um belíssimo vídeo de defesa ao técnico Fernando Diniz, muito importante falar, até porque a gente vai falar mais do Fernando Diniz durante esse período aí de todo dia tem vídeo, e você já está sabendo, todo dia tem vídeo, então clica aqui no sininho, porque para não perder o vídeo quando ele sai, porque às vezes ele sai num horário, às vezes ele sai no outro. Se fosse depender da Vivi, sairia sempre no mesmo horário, mas às vezes eu e o Perecini a gente sabota um pouquinho para deixar ela super bem feliz com a gente. Então vamos começar a falar um pouquinho dessa entrevista. Uma entrevista bem interessante do Pássaro, né? Pelo menos mostra que São Paulo está alinhado, pensando em testes e tudo mais, e a volta do alemão ajudou bastante também ao mundo olhar o que está acontecendo, né? A entrevista tem vários pontos interessantes. Esse primeiro, que eu acho que é o mais breve, a gente pode começar por ele, que é o que você falou, ele conta os bastidores de como se deu aquele vídeo de defesa, né, depois do Diniz ter tido um couro de burro contra o Corinthians, por ter acertado em uma substituição, e aí ele teve o couro de burro, e no dia seguinte São Paulo solta um vídeo de defesa ao treinador, algo quase institucional, e que à época nós elogiamos e mantemos isso. Ele conta um pouco do bastidor, diferentemente do que a gente achava, segundo o Pássaro, o Lugano não esteve envolvido, né? Para mim aquilo tinha muito a cara do Lugano, mas diz o Pássaro que foi ideia dele e do Raí. Eu até prefiro que isso seja verdade, eu prefiro que seja desse jeito, porque indica algo que a gente torce para que aconteça, que esse que é o departamento de futebol, depois de... Aí, é o mesmo praticamente com todas as peças desde 2017, dezembro de 2017, que comece a melhorar, que comece a evoluir, que comece a se adaptar melhor à função, depois de algumas decisões, né, e algumas atuações, algumas atuações aí no mínimo discutíveis, né? Então ele conta ali daquela maneira, a gente vai deixar o link na entrevista para quem quiser, mas ele conta uma ideia dele, do Raí, no dia seguinte ao jogo, que eles viram uma evolução, eles viram um caminho, e uma frase muito interessante, que aí é a mais importante, e aí sim eu acho que tem a ver com a presença do Lugano, que é nisso que a gente acredita? Então vamos fazer. Tem que ser algo minimamente nessa linha, assim, que eles imaginaram que pudesse ter uma repercussão negativa, e falaram, mas é isso que a gente acredita? Então vamos fazer problema da repercussão negativa, a gente vai bancar a repercussão negativa, se a gente realmente acredita no trabalho que está sendo feito, pelos motivos aqui, né? Não é algo tirado do nada. Não então, é algo tirado de um único jogo, né? Porque uma coisa que a gente criticou aqui, algumas decisões, como a demissão do Aguirre, como a permanência do Fernando Diniz, foram decisões, isso para citar dois exemplos, mas teve vários outros, de contratações, de atletas que foram vendidos, tudo isso no São Paulo parece acontecer de sopetão, parece acontecer sem um planejamento prévio, uma coisa que é dita num dia, no outro dia não vale, e o São Paulo tinha uma coisa que, por isso que a gente cita tanto o Lugano, que o Lugano falou, temos que aprender a sermos impopulares. E o Lugano, até ele mesmo diz isso. E o que eu acho legal, e que eu acho muito importante nesse momento, porque a gente criticou muito o Raí aqui, desde a entrada dele como diretor de futebol, e o Pássaro estava no mesmo barco, ver que esses caras estão aprendendo, porque eu jamais duvidei do caráter do Raí, ou do carinho que ele tem pela agremiação. A gente já comentou aqui, e foi um levantamento que a gente fez, o Raí ganhava mais dinheiro fora de São Paulo do que dentro. E a imagem dele, ele tem muito a perder lá. Se ele está lá, por algum motivo tem. Isso falando do Raí. E aí o outro ponto mesmo o Raí sendo um ídolo, se ele errar e continuar errando, nós vamos criticar. Assim como fizemos com todas as pessoas que erraram, né? O caso do Rogério Ceni, mesmo como técnico no São Paulo, teve uma passagem ruim,
por mais que seja o maior ídolo da história do clube, tem um quadro dele aqui atrás, de um dia que ele irrompeu, a segunda vez que ele irrompeu uma entrevista minha, muito legal, né? Eu tenho o histórico do Rogério de 2 vezes, mas se tiver alguma coisa, a gente vai criticar, sabendo que Rogério, Raí, esses caras aprendem. Então é muito bom ver o departamento de futebol evoluir, e se evoluir, nós vamos elogiar. A mesma coisa aconteceu com o Fernando Diniz, a gente não queria, mas o trabalho dele até o momento da pausa estava sendo muito positivo. E aí, o que ele fala do restante aí, né? Porque o Pássaro daí vai para aí segunda parte. A gente entra já no estudo de São Paulo, nas medidas que São Paulo tem tomado para retorno. Então, no momento, como falando especificamente aqui de São Paulo, que é o que interessa do estado de São Paulo, a gente tem uma quarentena, aspas, garantida até dia 31 de maio, pelo menos, no mínimo, e faltando aí 13, 12 dias para chegarmos a esse período. É improvável que dia 1º de junho a gente volte com algumas atividades coletivas, como treino dos jogadores. Então, nesse cenário, o São Paulo tem tomado medidas de estudar quais são os testes confiáveis, quais são os melhores, como faria para comprar. Os médicos do São Paulo têm participado dessas reuniões, seja na Federação Paulista, seja nessa pesquisa para se conseguir os testes rápidos, para que o São Paulo possa voltar quando tiver que voltar, sabe-se lá quando, e o São Paulo tem visto, além da Bundesliga, a Liga Portuguesa e Dinamarquesa, que já tem retornos aí agendados. A Liga Portuguesa, se não me engano, volta dia 4 de junho, então enquanto a gente vai estar saindo desse período de quarentena, talvez sendo intensificado, talvez sendo afrouxado, talvez sendo estendido, não sabemos, a Liga Portuguesa também vai estar voltando. Então a gente vai depender de número de casos, né? O que vai determinar, porque assim, nós estamos é muito curioso, né? Porque é uma situação muito complicada. Nós estamos pensando desde um relaxamento do isolamento, como ir até lockdown. Em alguns lugares já se fala em lockdown, que seria uma coisa muito mais rígida que aconteceu e acontece em alguns outros países. Alguns outros países estão realmente enfrentando essa situação de forma mais pesada. Agora é curioso, né? Porque esse estágio vai até o prazo que a gente se comprometeu a fazer um vídeo por dia no canal. Depois a gente pode voltar uns 3. Que na verdade, Coincidência. Esse prazo ele já foi estendido, né? Tá desde abril aí sendo prorrogado, ó, vai até dia tal, chega no dia tal, não dá, vai até mais. E o São Paulo, nesse período, ele vai estudando, porque vai chegar uma hora que ele vai parar. E aí, quando parar, é óbvio que o time precisa estar preparado, né? Para todo mundo ficar sem fazer nada. Aí, quando voltar, ai meu Deus, voltou, o que a gente faz? Não, precisa ter essa noção, até porque quando começar esse afrouxamento em São Paulo, não vai estar tudo normal, não vai estar festa, não vai estar nada. Você vai ter que tomar as medidas. Eu só espero, falando especificamente aí do retorno do futebol alemão, por exemplo, que a gente consiga fazer algumas adaptações, ver o que está funcionando lá e ver o que não está funcionando lá, como no vídeo que nós fizemos ontem. Não pode comemorar gol, mas pode jogar, entendeu? Hoje nós tivemos mais 2 jogos. Nego trombando, caindo de novo um em cima do outro, aí sai o gol, fica todo mundo ali distante, não faz sentido. Mas enfim. Não rolou aquele 2-0 que eu falei, não, né? Como é que é? Aquele 2-0 que eu comentei com você fora do ar, não rolou, não, né, do Bayern? Rolou, por que não rolou? Não entendi. Não, eu falei, não foi 2-0, o Bayern não perdeu de 2-0, né? Não. Então não rolou. Não teve isso. Eu falei de brincadeira que o Bayern ia perder de 2-0, mas era só brincadeira. Bem na hora que o Perecini tava tirando assim o fone, ele fez uma carinha do tipo, nem a pau, zicou. Né? Porque assim, o mais legal, né? O único mandante que ganhou foi o Borussia, né? Tivemos um mandante ganhando nos jogos do estádio vazio, com protesto em Colônia, com a volta do futebol com estádios vazios. Torcedores fizeram protesto, não em grupo, deixaram um sofá em frente ao estádio do Colônia, todo lá pintado, pichado, tipo against Ghost Games. Tipo, eu não sei se eu vi a reportagem que foi de um jornalista britânico que colocou e ele já traduziu, ou se estava escrito em alemão, mas era contra os jogos fantasmas, o dinheiro vale mais que a nossa paixão, alguma coisa nesse sentido.
alguns torcedores fizeram essa manifestação, fiz só um parêntese rápido. Então, assim, olhar para esse tipo de coisa, até essas manifestações, saber o que dá para fazer, o que não dá, para a gente botar em prática o que for possível e trazer para a nossa realidade o que não for. E desse cenário inteiro, eu acho que o mais importante foi o seguinte, além, óbvio, dessa parte, que também o Pássaro nem entrou tanto em detalhes, fica mais na parte dos testes, de analisar o que acontece em outros lugares do mundo, mas pela primeira vez o São Paulo, e aí na figura do Pássaro, admitiu algo que era óbvio e que quando a gente parou lá atrás e a gente discutia o corte inicial de salário, acho que a gente tratou não explicitamente, mas implicitamente. O São Paulo admite que ainda pode rever a posição de devolver integralmente o salário cortado. E se você parar para fazer uma conta simples, é algo que faz completo sentido, porque o São Paulo está sem receita hoje. Aí você corta 50% do salário dos jogadores, de funcionários e afins. No caso, o Pássaro também teve esse corte, o Leco, o Raí, pessoas do alto escalão, desalugando, pessoas do alto escalão do futebol. Quando o futebol voltar, e o São Paulo voltar a ter alguma receita, o São Paulo voltará a ter receitas parciais de acordo ao que tinha planejado. Então, por exemplo, bilheteria não vai existir, sócio-torcedor, a tendência é cair, pay-per-view, a tendência é cair. Só aí são 58 milhões de que eles tinham pensado em bilheteria? Foi isso que eles tinham planejado para o ano? Mais ou menos. O valor total com a pandemia é cerca de 100 milhões. Que o São Paulo vai prejuízo. perder. Mas assim, antes da pandemia, a estimativa de bilheteria acho que era 54 milhões em um 54, ano. E isso considerando Libertadores, aquele avanço a Libertadores e tudo mais. E a gente vai voltar numa situação que isso a gente vai tratar também aqui nesses vídeos, mas a gente vai tratar de uma situação de não saber em que estágio São Paulo vai voltar e quanto o trabalho do Diniz será prejudicado, porque é um trabalho que exige muito fisicamente dos atletas, e os atletas não vão estar com essa capacidade toda, né? Mas ainda assim, você pega esse valor, cortou 50%, São Paulo vai voltar com a receita, não volta com a receita inteira. E aí, qual que vai ser a ideia do São Paulo? Os jogadores eles vão passar a ganhar 3 vezes mais, no mínimo, do que eles ganham hoje, porque suspendeu o direito de imagem e está pagando metade do salário. O futebol vai voltar, eles saem da metade para receber integral, mais a metade que não foi paga. O São Paulo não vai ter dinheiro para isso, porque ele vai continuar sem a receita que ele tinha planejado na sua totalidade. Então, assim, vai ser muito difícil que o São Paulo consiga pagar a folha salarial normal mais 50% da própria folha. Não estava conseguindo pagar a folha normal com as receitas normais. Então, assim, pela primeira vez, e o Pássaro fala isso já na parte final do texto do Senna, quando tudo voltar, o São Paulo vai analisar o dinheiro que ele vai começar a receber novamente. Voltou o futebol, então essa receita voltou, essa não volta mais, perdemos de vez. Essa aqui nunca mais veremos, sei lá, os jogos que já foram, não tem bilheteria e tudo mais. Ele falou que ele vai sentar com o elenco, nesse caso, que ele pode sentar com o elenco nesse caso, para que todos, incluindo diretores, funcionários e tudo mais, do alto escalão, dividam o prejuízo e vai tentar ver como é que o elenco sai disso. Ele disse que acredita que o perfil do clube, dos jogadores, favoreça isso. Eu ainda fico muito preocupado. De novo, ainda são jogadores que não aceitaram inicialmente o primeiro corte. Eu não sei se vai voltar da pandemia. Pessoal, tudo bem? Sabe aquilo que a gente tinha falado lá quando a gente cortou e vocês não gostaram? Então... É pior. Vamos conversar de novo. Me preocupa em termos jurídicos, como a gente já conversou, e me preocupa porque, assim, enquanto está na pandemia, os caras já estão digerindo e tudo mais, passou, beleza. Ali já vai ser o jogo voltando. Aí vai ser essa negociação junto com o mata-mata de Campeonato Paulista, eventualmente com o Campeonato Brasileiro começando, Copa do Brasil. Então, assim, me preocupa como os jogadores vão receber, me preocupa o ambiente disso. Me preocupa tudo, cara. Me preocupa até financeiramente, porque é muito provável, pela própria conta que você vai fazer, que não vai ter dinheiro para você pagar. Você se comprometeu. É o que a gente está falando aqui. Primeiro, não podemos tirar
até o momento, a irresponsabilidade que o Leco teve na condução do clube, principalmente do ano passado para cá, no que tange as finanças do clube. Então, no que tange as finanças do clube, o Leco foi extremamente irresponsável, foi coisa que a gente falou aqui. Até então, ele tinha cometido erros no futebol, que também eram erros terríveis, mas as finanças do clube estavam entrando em ordem. Ele chutou o pau da barraca no ano passado. Esse ano estava comprometendo o ano todo e veio uma pandemia mundial. E essa pandemia, para um clube que está atrapalhado financeiramente, o caso do Corinthians também, que também errou muito e também veio agora notícia que a situação lá também não está boa, e vai deixar a situação do São Paulo mais difícil. Uma coisa parece que neste ano, já no meio do ano passado, a contratação dos atletas parece realmente ter um perfil diferente do que a gente viu. Eu acho que aí o Pássaro está falando que quando ele fala do perfil do elenco, eu acho que ele está dizendo pelo jeito que esse elenco abraçou, por exemplo, o Diniz, pelo jeito que esse elenco, ele realmente deve acreditar que, olha, gente, a situação de São Paulo é essa e a gente precisa fazer alguma coisa. O fato do Leco ter sido responsável lá atrás não quer dizer que ele não tenha competência para resolver agora. Eu duvido muito que tenha. Mas ele pode acertar agora. E agora é muito necessário que ele acerte. Agora a gente não pode estar aquele argumento, eu não estou preocupado com isso, que não é banco. É por isso que a gente estava falando que era impossível falar em Cavani, era completamente descabido e fora de propósito falar de Cavani agora. O São Paulo precisa acertar a mão para convencer o mercado de alongar as dívidas que tem, de convencer o elenco e tentar renegociar alguns salários, de sair da melhor forma, porque clubes que tiverem competência agora, pós-pandemia, vão dar um salto muito grande. E nós temos dois clubes que têm muita possibilidade de sentirem menos, que é o caso de Palmeiras e Flamengo. O Flamengo, porque tem um poder de atenção muito grande pelo elenco que montou, pelo título conquistado no ano passado, pela torcida, que é a maior do Brasil, então é um clube muito midiático, e o Palmeiras, porque tem um parceiro que está ali muito próximo, muito junto. Né? A gente aqui ainda pensa, e vamos tentar ainda falar com o Rodrigo Monteiro, que a separação possa ser discutida, devesse ser discutida numa situação dessas que poderia fazer com que o São Paulo saísse mais rápido, ou pelo menos tivesse uma solução mais rápida, né? Para as consequências do que a gente vai enfrentar. Mas assim, essa pandemia atrapalha o São Paulo muito em campo, porque a gente vai ver, né? Então e a gente precisa ter paciência com o retorno do time, mas principalmente atrapalha muito a questão financeira, e o São Paulo precisa de assim tratar isso com muita seriedade, precisa já começar a explicar isso para a torcida, para o torcedor, olha, nós vamos ter que ter, e é muito difícil porque e é por isso que às vezes a gente fica bastante irritado aqui, Cavani, gente, pelo amor, nós não estamos pagando o salário da galera. E assim, em relação a isso que você falou, de explicar o que está acontecendo, é o tipo de coisa que me preocupa quando o diretor financeiro vem a público, já em meio à pandemia, já que semana passada, talvez, não lembro exatamente, acho que foi semana passada, ou retrasada, enfim, não muda muito, já sabendo de todo o cenário, e explica que, não, a estratégia é que as dívidas a curto prazo, São Paulo deixou dívidas a curto prazo para que pagasse tudo em 2020 e não deixasse dívidas ao sucessor do Leco nas eleições do fim do ano. Assim, você explicar que essa era a intenção, tudo bem. Você explicar que você ainda vai fazer isso é uma situação completamente diferente. Você não vai ter dinheiro para fazer isso. Você não vai ter como pagar a quantidade monumental de dívidas a curto prazo que você criou e ainda pagar os jogadores e ainda não ter dinheiro recebendo para nada e dinheiro com venda de jogador que você planejou, você não vai conseguir atingir, muito provavelmente. Então, já é hora de você admitir que, infelizmente, esse estado específico que nós estamos vivendo, essa exceção que aconteceu, acabou prejudicando e você meteu todo o seu planejamento para um ano e foi um ano de pandemia, né? Você passou aí 2 anos, mais ou menos, criando dívidas muito altas, criando custos que você não podia pagar, para tentar consertar tudo num ano, veio uma pandemia e nem sequer deu a oportunidade de você conseguir fazer isso. Então aí foi, de novo, não é um caso específico, não é um motivo específico, não foi só a pandemia, como não foi só
a irresponsabilidade que o São Paulo cometeu. A soma dos dois provavelmente vai fazer com que o sucessor do Leco assuma o clube financeiramente muito ruim, ou no mínimo ruim, tendo que consertar coisas em 2021, e é preciso que o candidato à presidência, e de novo, quando todos os dois, ou três, vai saber, estiverem confirmados, a gente vai convidá-los para vir para cá, e vai ser algo que certamente a gente vai abordar caso eles aceitem. Se vai ter essa noção, ou se vai partir para o populismo, vai continuar contraindo dívida até que estoure na mão de alguém em algum momento. Porque assim, cara, é muito que o Mauro provável... César chama de cruzeirar, né? Acho que não é exatamente o Mauro, eu não sei se ele usa esse exemplo. Acho que o Mauro falou alguma coisa de as equipes paulistas estão mais próximos de cruzeirar, né? De fazer dívidas que não podem pagar. Exato. Então, assim, precisa saber disso, porque se você parar para pensar, assim, é muito provável que, no mínimo, no futuro recente, o cenário do futebol mude completamente. Então, o que a gente via na Europa de vendas de 80 milhões de euros, 90 milhões de euros, 75 milhões de euros, com alguma frequência, ou pelo menos toda janela aparecendo alguma venda nesse sentido, não vai mais acontecer. Então, o cara que é vendido por 80 vai ser vendido, sei lá, por 40 daqui a um ano. Falando números aleatórios aqui. E no futebol brasileiro, as vendas que aconteceram por 40, cara, você vai ter que começar a abraçar 15, abraçar 20, porque é o que você vai ter. E clubes brasileiros ainda são muito dependentes de venda de jogador. Então você não pode virar e falar, não, eu só vendo por 40, não tem mais ninguém vendendo por 40, vai o clube brasileiro querer vender por 40, não vai. Talvez o euro a R$200 nesse cenário ajude um pouco, né? Faça diminuir um pouco essa queda. Mas vai ter que dar um jeito no ano que vem, quando as coisas ameaçarem voltar ao mínimo de normalidade, talvez voltem os clubes a contratarem jogadores com grana, né? Deve acontecer muito de troca de jogador sem contrato, que vem, pelo menos no primeiro momento. O São Paulo vai ter que abraçar isso provavelmente. Aí não adianta mais você fazer orçamentos contando com 40, 50, 60 milhões de euros de venda de jogador, que você não vai conseguir. Então, coisa para o próximo presidente já ir sabendo, coisa para o seu conselho deliberativo já ir sabendo do São Paulo, desde já, e coisa para o próprio diretor financeiro que está aqui até esse ano já começar a falar, gente, ó, o planejamento era esse, tínhamos condições, aí óbvio que ele vai florear um pouco, e talvez até tivesse mesmo, de consertar em um ano toda essa bobagem que eles fizeram, mas falar, ó, voltou o futebol, vai ter receita que a gente não tem, é provável que a gente não consiga zerar ou encaminhar as coisas do jeito que a gente quis. E a gente tem que lembrar que é muito importante, que acho que as pessoas, e principalmente São Paulo, que costumam fazer planejamentos financeiros muito ambiciosos, que nós teremos, assim, uma retração na economia de nível mundial. Significa que mesmo que o Brasil tivesse condições de não ter parado, sofreria do mesmo jeito, até porque países que não pararam, como o caso da Suécia, citada, sofreu assim muito, sofre muito economicamente, porque depende de países vizinhos e todo mundo está sofrendo muito. São duas coisas que impactam muito na economia: o número de mortes e as condições, né? Todas as paradas que foram obrigatórias, a parada de produção e o consumo supérfluo que diminui. Nossa economia gira em torno de supérfluo. Futebol seria supérfluo. Ou seja, são menos pessoas com capacidade ou disposição para comprar camisa, que é a receita para o clube, de ir em estádio, que é a receita para o clube, lembrando de pagar pay-per-view. Todos os nossos patrocinadores, acho que exceção a um, mas os principais patrocinadores têm contrato apenas até o fim do ano, podem não renovar. Sim. Então a gente não pode chegar em dia 1º de janeiro de 2021 sem patrocínio. Sem patrocínio. Então é mais uma coisa para pensar também. A Adidas, que estava rateando para pagar os valores combinados para o São Paulo, e que nem são valores tão grandiosos, por exemplo, que ela paga para o Flamengo, que é um outro tipo de contrato. Então, assim, o São Paulo vai ter desafios muito grandes num cenário extremamente prejudicial, antagônico, enfim, vai ser uma batalha muito diferente. A gente não vai ter só a batalha do campo. A gente vai ter uma mudança, e quanto antes as pessoas responsáveis entenderem os impactos que nós vamos ter e trabalharem no pior cenário. São Paulo tem que começar a trabalhar no pior cenário. Pensar o pior cenário. Enquanto não pensar assim, nós
corremos muitos riscos. Mas, enfim, se vocês quiserem saber desdobramentos, continuem seguindo o canal, curtam o vídeo, a gente vai discutindo coisas. Se ficou alguma dúvida do que a gente falou aqui, deixa nos comentários que a gente vai lendo, responde em algum outro vídeo, e nós vamos deixar também o link da matéria para que as pessoas possam acompanhar. Temos uma coisa para terminar aí? A gente tem fim de semana que vem rodada dupla, né, de jogos do São Paulo, né, vai passar a final de 98 e vai passar o Mundial de 2005, né, as eras aí. Parece que nós estamos falando da festa do Rogério de despedida. São a gente completa a trinca dos mundiais no e deixa para segunda-feira a final do Paulista. Na outra segunda, não nessa, na outra. Se for de 98, a gente já fez. A gente já fez, não tem muito o que falar. Mas é isso, acho que amanhã a gente vai entrar... Não vai falar nada, já falou o vídeo tá lá, existe. Faz sentido, a gente vai repetir o vídeo, hein? Pô, caraca, faltava essa. Mas enfim, acho que amanhã a gente fala... da transmissão, ver lá o Luciano do Vale, uma coisa que... Acho que amanhã a gente vai falar um pouco da questão do... Eu odeio a palavra, mas vamos lá, a questão do dinizismo, o dinismo, enfim, qualquer uma das duas eu detesto a palavra. Mas a gente vai entrar um pouco no mérito disso, se é exagerado, se o São Paulo é correto com a maneira que está abordando e defendendo o treinador. O Menon fez um texto sobre isso, a gente vai deixar o link na descrição no vídeo de amanhã e entra um pouco nesse comentário, salvo exceção se daqui 24 horas acontecer alguma coisa muito específica e a gente fala de outra coisa. Maravilha, então é isso. Então a gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo. Vamos São Paulo.